Irmãos, uma alegria poder estar aqui hoje, junto com vocês, refletindo sobre a questão da palavra de Deus e a vida consagrada. Juntos realmente refletirmos e aprofundarmos um pouco esta vivência que é tão cara para nós como consagrados. Eu gostaria de iniciar lendo o Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 23 a 26. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras, e minha palavra não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos disse, estando entre vós. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo, e vos recordará tudo o que vos disse. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este tema da palavra, o Papa Bento XVI, alguns anos atrás, ele nos falava que cada carisma é uma palavra evangélica que o Espírito Santo recorda à igreja. Não é em vão que a vida consagrada nasce da escuta da palavra de Deus e acolhe o Evangelho como sua norma de vida. Quando nós vemos essa palavra do Papa Bento XVI e esse trecho que acabamos de escutar de João, nós percebemos que a nossa vida como consagrados é uma vida fundamentada na palavra de Deus. Não é em nada mais. Podemos perceber também que os nossos fundadores, os fundadores das comunidades, institutos de vida consagrada, sempre vão ter essa característica de um amor pela palavra e de uma vivência da palavra. Não vivemos somente o que a tradição da igreja nos passa, que é muito valoroso para nós, mas percebemos também a fundamentação da palavra de Deus, onde nós precisamos perceber que o nosso carisma ele brota da palavra, e nós procuramos constantemente viver desta palavra. O consagrado deseja permanecer aos pés de Jesus, como Maria de Betânia, escutando dia e noite. De fato, é uma graça e uma honra de valor incalculável viver permanentemente escutando, meditando a palavra de Deus desde o nascer até o pôr do sol. Um autor da Idade Média nos dizia isso, e que hoje nós precisamos também perceber que se nós, como consagrados, como pessoas chamadas a uma vida consagrada a Deus, não vivemos constantemente diante da palavra, precisamos também rever. Porque tanto do nascer do sol até ele se pôr, tanto no momento que nós acordamos até o momento que nós nos deitamos, devemos viver sempre voltados para a palavra. A nossa ação deve ser na palavra de Deus. E neste mês de setembro, mês que meditamos aqui na Igreja do Brasil sobre a Sagrada Escritura, a Bíblia, é importante nós também refletirmos. Será que como consagrados não estamos vivendo como pessoas que escutam a palavra de Deus e a colocam em prática? E o Papa Bento XVI ele nos convida a isso. Quando ele diz que os carismas são fundamentados na palavra de Deus, e nós precisamos viver com radicalidade esta palavra. Uma palavra forte, uma palavra de vida sempre. E eu gostaria de chamar a atenção para o que também João Paulo II nos fala. No seu documento sobre a vida consagrada, ele nos diz que a palavra de Deus é a primeira fonte de toda a vida espiritual cristã. Ela sustenta um relacionamento pessoal com Deus vivo e com a sua vontade salvífica e santificadora. Ou seja, queridos irmãos, nossa vida vai sempre brotar da palavra. O São João Paulo II já nos dizia isso em seu documento, e ele nos dizia isso para que a gente perceba que uma meditação diária da palavra é necessária, e a partir da Lexio Divina. Pois a Lexio Divina, ela já é algo que não nasceu agora, mas que já está no coração da igreja desde muito tempo, e que chegou até nós a partir da tradição. E precisamos também perceber que a Lexio Divina, bem entendida e feita com assiduidade e sem desânimo, purifica-nos, despoja-nos, santifica-nos. O Moisés ele nos pede para fazermos todos os dias a nossa 1 hora de Lexio Divina, do estudo da palavra, para isso, para nos santificar, para nos purificar, para nos tirar do desânimo,
para nos dar uma vida nova realmente também na vocação, nesta vocação Shalom, na vocação à vida consagrada que somos chamados a viver. Daí também que tudo na nossa vida deve favorecer. Devemos ver se a nossa casa está favorecendo a uma vida na palavra, se o nosso trabalho está favorecendo para uma vida na palavra, se aquilo que nós fazemos no dia a dia com a nossa família também está com a palavra de Deus. Queridos irmãos, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, ele ainda nos diz que embora toda a Sagrada Escritura seja útil para ensinar e fonte pura e perene de vida espiritual, merece em particular veneração os escritos do Novo Testamento e sobretudo os Evangelhos, que são o coração de todas as Escrituras. Por isso, será de grande proveito que as pessoas consagradas fazerem objeto de assídua meditação os textos evangélicos e outros textos neotestamentários que ilustram as palavras e o exemplo de Cristo. Precisamos sempre ter, quando nós meditamos a palavra, estudamos a palavra de Deus, Cristo. Aquilo que Cristo quis passar para nós e o exemplo que Cristo também quis para cada um. Por isso, queridos irmãos, que nós tenhamos presente aquilo que o nosso fundador nos disse. Eu gostaria de chamar a atenção para os nossos estatutos da comunidade Shalom, onde no artigo 36 Moisés nos fala sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus para nós é fonte de toda a revelação. Conhecê-la, segundo São Jerônimo, é conhecer o próprio Cristo, e desconhecê-la é ignorá-lo. Esta é a razão pela qual temos por meta e dedicação diária do período de 1 hora para orar e meditar a palavra do Senhor. A palavra desta forma é alimento e direcionamento para as nossas vidas. Nosso estudo da palavra é oracional. Isso é importante. Nosso estudo da palavra é oracional. Oracional por quê? Não vivemos somente para uma questão intelectual, ou somente para um fundamentalismo, mas não, para vermos aquilo que a palavra quer fazer também na nossa vida. Como que nós podemos viver a palavra de Deus. E o Moisés, um pouco depois, continua: estejamos atentos para não cairmos em tentações de intelectualismo ou fundamentalismos, mas com auxílio do Espírito Santo, apoiados na tradição e magistério da Igreja e utilizando o método da Lexio Divina, firmemos a nossa busca do próprio Deus e de sua sabedoria revelada nas Sagradas Escrituras. Queridos irmãos, que não tenhamos a Lexio Divina como somente mais alguma coisa que devemos fazer como um carisma Shalom, como a 1 hora que precisamos fazer por causa do nosso estatuto. Mas devemos perceber que precisamos, com a Lexio Divina, colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida, em prática na nossa vocação, em prática no mundo. Pois o carisma, a vida consagrada que nós temos no carisma Shalom, não é para nós, mas é para a humanidade. Por isso que nós precisamos fazer com que a palavra de Deus seja para nós, mas seja também um raio de luz para aqueles em que nós evangelizamos, para aqueles que nós convivemos. Queridos irmãos, eu gostaria assim também de expressar aquilo que o Papa Francisco, há pouco tempo, quando ele convocava o ano da vida consagrada, que estamos ainda vivendo, e ele na sua carta, ele nos dava alguns pontos, e alguns pontos muito fundamentais para a nossa vida consagrada, a nossa vida diária no carisma, que é o amor profundo a Deus, a formação pessoal, o amor a Cristo, ao próximo e a cada um que chega até nós. Por isso, queridos irmãos, é necessário nós termos um amor profundo a Deus. Só que como que vai ser esse amor profundo a Deus? Como vamos conseguir viver esse amor profundo? Conhecendo a palavra de Deus. Por isso não desanimemos, mesmo que um dia estejamos mais desanimados para a escuta da palavra, para fazer aquilo que nós somos chamados como um carisma Shalom, como cristãos, que é vivermos a palavra de Deus, fazermos a Lexio Divina, mas estejamos ali fiéis. Fiéis ao que Cristo nos chama, fiéis ao que a vocação nos pede, fiéis ao que a vida consagrada nos chama, que é uma vida na palavra, da palavra e com a palavra. Sempre a palavra deve nos guiar e deve nos levar à santificação. Peçamos assim a graça
para que também junto com Maria, junto com os nossos baluartes, Santa Teresa e São Francisco, que tanto nos ensinam a viver a palavra de Deus, possamos assim também ser fiéis a Jesus Cristo. Shalom.